Oi, gente! Voltei aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou relatar como foi o meu parto normal do meu primeiro filho. Bom, para quem não me conhece, eu sou Natália Mendes, tenho 32 anos e tenho dois filhos, um de 11 anos, o Vinícius, e um de 5, que é o Vitório. É claro que eu vou passar aqui para vocês a minha experiência e isso, consequentemente, varia de mulher para mulher. Se você quer saber como foi o meu parto normal do meu primeiro filho, continua assistindo esse vídeo. Bom, gente, para encurtar a história, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou começar frisando os pontos principais da história. Eu tive o meu filho com 21 anos, foi no mês de março, ele nasceu dia 7 de março de 2008. E toda a minha gravidez foi uma gravidez de risco. Eu fazia 2 pré-natal. Eu fazia um pré-natal no posto daqui do meu bairro e fazia um particular no Cabo, que é o centro da cidade onde eu moro. Então eu era acompanhada pelos 2 médicos. Na época foi o meu primeiro filho, eu nunca tinha tido nenhuma gestação, então totalmente imatura. Tudo que eu sabia eu ouvia nas rodas de pré-natal, né? Quando a gente tá lá para consulta e acaba encontrando outra mãe, trocando ideia. Principalmente aquelas mães que já têm experiência, que já vai no seu segundo, terceiro e quarto filho, por aí em diante. Então a gente acabou ouvindo tanta coisa que acaba às vezes assustando a gente. E o meu medo era um medo normal, como de qualquer outra mãe. Como eu falei, a minha gravidez foi de risco, porque a minha placenta vivia descolando. Até os 4 meses eu tive sangramento. Então assim, foi uma gravidez um pouquinho delicada. Mas depois dos 5 meses, tranquilizou. E eu consegui ter uma gravidez normal, fazia tudo como uma pessoa normal. A gente já morava aqui, nessa mesma casa, eu e meu marido no caso, e eu não tinha família perto. Família que eu digo mãe, pai, irmãos, aqueles de casa mesmo que pudesse cuidar de mim. A minha mãe na época morava no Ceará, junto com a minha outra irmã mais velha. E ela decidiu vir passar esse período de resguardo comigo. Então ela veio antes de eu descansar. Mas faltava mais ou menos uns 20 dias para descansar e ela já veio. Parece que ela estava adivinhando, ou então o menino só estava esperando ela chegar para nascer, porque eu tive o meu filho com 8 meses e 17 dias, ou seja, por 4 dias ele não nasceu prematuro, né? Que eles consideram lá até 8 meses e 13 dias a criança ser prematura. Eu tive o meu com 8 e 17 dias. Então só foi a minha mãe chegar, ela chegou na terça, na sexta-feira a gente foi fazer... Na sexta não, na quarta-feira a gente foi fazer o exame do coração, né? Que é aquela reta final, que os médicos estão monitorando tudo. Então fui fazer um examezinho do coração, deu tudo certo. O médico, inclusive, disse que não tinha coração melhor que o meu. E na sexta-feira, exatamente 2 dias depois, o meu filho nasceu. E como foi isso? Bom, na quinta-feira, que foi um dia anterior dele nascer, foi um dia tranquilo. Eu lembro que a gente chegou aí numa consulta aí no pré-natal, porque quando você chega com 8 meses, as consultas são toda semana. Então, é uma forma da médica poder acompanhar com maior segurança como é que tá sendo, né, os últimos dias, as últimas semanas. E eu tava me sentindo bem, me sentindo normal. Claro que assim, eu tava um pouco cansada, eu sempre fiz barriga muito baixa, tanto do meu primeiro filho quanto do segundo. Minha barriga sempre foi baixa, né? Então eu já senti uma certa dificuldade. E às vezes eu tava caminhando assim na rua, aí me dava aquele peso, parecia que a criança ia descer. Isso já a partir dos 6 meses. Desde a primeira gravidez eu já senti isso, na segunda também. Mas enfim, eu tava bem. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu estava bem. E quando foi, a gente chegou da consulta, eu fui com a minha mãe e deu tudo certo lá. E a médica, eu lembro que a médica examinou a minha barriga, né? E ela disse assim, a médica não, a enfermeira na época do posto, disse, Natália, esse menino tá a pulso aí dentro, porque tu não tem mais o que esticar. Gente, eu fiz uma barriga pequeniníssima, dos dois, minúscula. Era bem pequenininha, eu sou bem magrinha, quem me conhece sabe. Eu sou alta e magrinha. Então eu não faço muita barriga grávida, tanto que eu não engordo. Eu engordei 7 quilos nas 2 gestações minhas. Mas enfim, chegamos em casa e isso era tardezinha, mais ou menos umas 4h30 para 5 da tarde. E me deu vontade de chupar manga. Eu sempre gostei muito de manga rosa, gosto mais do que a espada. Então tinha lá em casa, eu disse, mãe, eu vou sentar aqui na calçada. Coloquei uma cadeira na calçada, que estava mais refrescante, que o mês de março aqui é muito quente. Então eu disse, eu vou chupar essa manga aqui amanhã. Tu vai comer manga essa hora? Eu disse, eu tô com vontade, mãe, vou comer a manga. E não morri até hoje, não vou morrer, porque eu nunca dei vaga pra não comer comida fora do horário. Eu sempre gosto de comer tudo na hora que não tem hora certa pra mim estar comendo, não. Chupei a minha manguinha, enfim, passou a noite, fomos dormir e
Quando foi mais ou menos meia-noite para 1 hora, eu acordei com uma cólicazinha. Assim, eu tava dormindo, acho que eu já tava sentindo, né? Aquilo me despertou. Aí, só que normal, eu já vinha sentindo algumas cólicazinhas, que é normal no último mês, mas coisas simples. Dessa vez eu senti um pouquinho mais alterada. Mas em nenhum momento eu achava que era a hora de descansar. Continuei dormindo, não chamei meu marido, não chamei minha mãe, não chamei ninguém. Continuei dormindo lá. Quando foi mais ou menos uns 40 minutos depois, eu acordei novamente com a dor mais forte. Tipo, eu tava dormindo e eu sonhava que eu tava com aquela dor e aquilo me incomodando. Aí eu abri o olho e vi que era verdade, que não era sonho, que eu tava sentindo realmente. Então, quando eu olhei, isso já era o quê? Quase 1 hora da manhã. Aí eu comecei a ficar desconfiada, porque a dor tava um pouco mais intensa. Daí em diante eu não consegui mais dormir. Mas também não acordei ninguém. Porque eu sempre tive pra mim assim, eu vou sofrer de qualquer jeito, né? Sofrer assim, vou sentir dor de qualquer jeito quando eu for descansar. Então, não vai adiantar eu ir para o hospital com pouca dor, porque eu vou sofrer lá também. Então, é melhor sofrer em casa, que todo mundo tem paciência com a gente, do que lá, de repente, eu pego uma médica, uma enfermeira que esteja sem paciência, que não esteja no dia dela. Então, eu vou me estressar. É melhor eu ir quando realmente eu ver que eu não tô aguentando mais. Só sei dizer pra vocês, gente, que nessa brincadeirinha eu continuei sentindo dor e não falei pra ninguém. Não era aquela dor de me torcer ainda, mas assim, cada vez mais que as horas passavam, a dor ia aumentando, o desconforto ia aumentando. Mas era uma dor tolerável, pelo menos eu considerava tolerável ainda. E eu deixei, quando foi 5 horas da manhã, isso eu fiquei acordada, né? Tipo, sonolenta, quando vinha alguma contração, outra hora eu conseguia relaxar. Só sei que isso se estendeu até as 5 da manhã. Quando foi 5 da manhã, eu fui e falei pro meu marido que tava do lado, falei, acho que eu vou descansar hoje. Aí ele, por que? Tá sentindo alguma coisa? Eu disse, tô desde meia-noite. Ele disse, por que tu não acordou? Chama tua mãe. Aí eu passei, manhã tava dormindo na sala da minha casa. A gente botava um colchão, ela dormia na sala. Na época a minha casa tava em reforma, então não tinha 2 quartos, era um quarto só. Inclusive o meu filho ficou dentro do nosso quarto, não teve o quartinho dele. Mas enfim. Então eu fui pra sala, falei pra mãe, a mãe deu um pulo do colchão. Engraçado como é que as coisas funcionam igual. Pra mim, funcionaram igual nas 2 gestações. Porque quando eu fizer um novo vídeo falando da segunda gravidez, do segundo parto, vocês vão rir e vão comparar tanta coincidência de um pro outro. Aí eu, mãe, menina, por que tu não me chamou? Tu tá sentindo desde que horas? Eu falei, mãe, desde meia-noite, mas fica tranquila que tava calmo. Tanto que eu aguentei até agora. Mas eu tô sentindo que cada hora que passa uma contração tá mais perto da outra. E eu era muito inteligente, ligada nisso. Eu tava sempre acompanhando no relógio, desde a hora que eu comecei a desconfiar. E eu via que de uma para outra sempre tava diminuindo o intervalo. Nos arrumamos, né, e fomos pra maternidade. Eu moro bem pertinho da maternidade, porque na época, a maternidade mesmo que fica distante da minha casa, fica em outro bairro, quase, vamos dizer, em outra cidade, que é num bairro aqui bem grande, bem afastado. Só que ela estava em reforma, então estava atendendo no hospital que é bem pertinho da minha casa. Ela estava instalada dentro do hospital. Fizeram uma ala maternidade dentro do hospital. A gente foi, meu marido levou a gente, no caso eu e manhinha, e só podia ficar um lá. A gente chegou lá, eu fiz a consulta, a médica deu um toque super legal. Gente, a minha única preocupação, juro a vocês, eu tinha em mente que eu ia sofrer, eu tinha em mente que eu não tinha experiência, mas que todo mundo falava que doía, então eu já fui meio que preparada, eu já vinha me preparando para isso. A única coisa que eu pedi a Deus nas minhas orações era que eu pegasse uma médica, um médico bom, paciente, que tivesse paciência comigo, que não fosse ignorante, porque eu também sou manteiga derretida, né? Então, imagina, tu no sufoco daquele lá ainda pegar aquelas médicas que ficam te xingando. Ah, na hora de tu fazer, tu não chorava, né? Como a gente escuta por aí. Daí minha mãe ficou fora, eu entrei na sala da consulta da médica. Ela me examinou, perguntou como é que eu tava me sentindo. Eu falei pra ela do ocorrido, né? Que desde meia-noite eu tava sentindo dores. Ela perguntou, olhou meu cartão, viu quantas semanas eu tava, enfim. Me deu um toque. Nesse toque, ela falou que eu tava com 4 centímetros. E, gente, eu ria quando vinha a contração. Eu juro pra vocês que não era essa coisa de morrer ainda, não. Eu olhava pra minha mãe assim, quando a contração vinha, eu pegava na mão dela, apertava assim e fazia dava uma risada. Ela, tá rindo, né, bichinha? Mãe, se a dor for essa, eu vou tirar de letra. Ela, deixa esquentar, bichinha. Dito e feito. Então, pela lei, né, que é a partir de 4 centímetros as maternidades já internam você pelo SUS,
eu já fiquei internada. Então isso era mais ou menos umas 6h30 da manhã, quando ela estava assinando os papéis para me internar. E eu fui para a sala, mais ou menos umas 7 horas eu entrei na sala de pré-parto, que é onde a gente fica para entrar em trabalho de parto até ir para a sala do parto, para ter finalmente o bebê, né? E minha mãe entrou comigo. Só que ela não aguenta. Então, gente, eu fiquei nessa sala com a minha mãe, isso já era 8 da manhã, mais ou menos, quando a médica mesmo, né, que é outra médica que é já parte lá dentro, que vai fazer o parto, foi quando ela veio me examinar. E, assim, pra minha surpresa, eu tive a sorte de pegar uma médica maravilhosa. A médica, só a voz dela já tranquilizava, gente. Era aquela voz bem suave, bem calma, sabe? Uma pessoa bem educada. A enfermeira que estava na sala de pré-parto, quando a médica saía, ficava uma enfermeira tomando conta da gente e tal, para fazer ali os primeiros socorros, vamos dizer assim. Ela era um pouquinho não flexível, né? Ela era um pouquinho chatinha, mas também não foi mal educada, não. A não ser depois da parte que eu vou chegar lá para contar para vocês. E a médica foi, me examinou, deu outro toque. Uma coisa que nunca me incomodou, que eu vejo muitas mulheres falar que dói, que o toque, principalmente quando a gente está em trabalho de parto, dói muito quando recebe o toque. Pelo menos a minha experiência, não. O toque era o de menos. Eu já estava com tanta dor que eu não conseguia sentir nada demais quando eu recebia um toque do médico. Pelo contrário, para mim era sempre uma situação de alívio, porque eu ficava naquela ansiedade para saber se estava na hora, se não estava, se estava com quantos centímetros. Então, quando eu recebia o toque, a gente fica sabendo, né? Daí ela me deu o toque, confirmou, eu ainda estava com 4 centímetros, ela pediu para eu ir pro banheiro, tomar um banho, perguntou se eu comia alguma coisa, e me deu uma bata que a gente veste, fica com a bunda toda de fora, porque você não pode estar com calcinha, com sutiã, com nada, é só a bata que cobre a parte da frente e atrás é só um lacinho, toda de tecido, e mandou ir no banheiro, tomar um banho rapidinho, e perguntou se eu já tinha tido algum sinal. O sinal é aquele muco, né, vamos dizer, um catarrinho de sangue que sai de dentro da mulher, que simboliza a hora do bebê que está chegando. Não, tem mulheres que, quando chegam no hospital, já têm recebido esse sinal, que em muitas é o primeiro sinal. Comigo não tinha descido nada. Então, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, quando eu terminei, foi coisa rápida. O banho que eles falam, porque a gente já sai, pelo menos eu já saí de casa tomada banho, né? Mas é procedimento do hospital, que você tome banho lá. E quando eu tomei banho, que eu terminei, que fui me enxugar, passei a toalha nas minhas pernas, assim, saiu o mucozinho. Então, na mesma hora, eu já saí do banheiro, já procurei a médica e já falei pra ela que tinha acabado de mostrar o sinal. Ela falou que isso era um bom sinal. E me deu uma maca lá pra eu ficar deitada e minha mãe ficou do lado. Até aí tranquilo, gente. Vinha a contração e como eu falei pra vocês, eu tava tirando de letra, não era nada de o mundo tá acabando. Mas aí depois foi esquentando e mais ou menos, acho que não lembro quanto tempo depois ela veio, fez um novo toque. Aí as dores já estavam bem mais apertadas. Aí foi quando ela sugeriu, ela disse: filha, como sua bolsa não estourou, eu vou lhe ajudar a você não sofrer tanto. Eu vou estourar sua bolsa, porque aí acelera mais o processo de dilatação. Fiquei com muito medo, porque quando eu ia nas rodas de pré-natal, as mulheres falavam horrores de uma paleta desse tamanho que elas enfiavam na gente. Então eu fiquei imaginando, se a paleta é desse tamanho, vai chegar aqui, no meu estômago. Então eu achava que eles enfiavam tudo. Pra você ver o tanto de porcaria que a gente escuta dessas mães que gostam de assustar, né? Nisso eu fiquei lá, na minha maquinha, e quando a médica virou as costas, aquela enfermeira lá, que eu falei que era chata, levantou e fez: moça, levante, você tem que caminhar. Olha ali aqueles quadrinhos, ó. Tinha mais ou menos uns 3 quadrinhos de uma japonesa grávida. Então, cada quadro era uma posição diferente, que era pra gente olhar e imitar, vamos dizer assim, reproduzir a imagem daquele quadro. Então, tinha japonesa cocorada, tinha japonesa sentada com as pernas pra cima, numa bola. Enfim, tinha algumas posições lá. E eu ainda levantei pra olhar, né? Quando eu vi aquilo, eu disse: Senhor da glória, eu não vou ficar nem em pé. Porque a minha barriga, como eu falei, sempre foi tão baixa, e principalmente perto do parto, eu sentia que a criança já estava, sabe, com a cabeça de fora. Muito baixa aquela pressão, então eu não me sentia confortável de estar em pé. No hospital que eu fiquei, eu acho que é porque ele estava de reforma, não tinha aquela sala com bola, com coisas que estimulam a mulher, né? Tem hospitais que tem. No que eu estava, na maternidade que eu tive meu filho, não tinha isso.
Então, a enfermeira queria que eu ficasse, tipo, me agachando, segurasse na parede, na cama, e ficasse levantando, abaixando, tudo para estimular o parto. Só que eu não me sentia segura, então eu preferi ficar deitada. Mesmo que a médica reclamasse, que ela achasse ruim, eu me sentia mais segura deitada. As coisas foram piorando e eu fui fazendo cada vez mais careta, e a dor foi esquentando realmente. E minha mãe não aguentou mais, então ligou para minha tia e trocaram lá fora na portaria. Minha tia entrou, minha mãe ficou lá fora. E foi a minha tia que acompanhou tudo. Aí depois de uma hora e meia mais ou menos, que a médica tinha vindo e tinha estourado minha bolsa. E detalhe, quando ela estourou, gente, eu nem senti. Então, eu vi que tudo aquilo que falavam pra mim que doía, que não sei o que, aquele meu medo da paleta chegar no meu estômago, era besteira, porque a paleta é grande, eu não sei porquê, mas não é enfiada toda, né? Tem um limitezinho lá, acho que ela entra na faixa de uns 4 dedinhos e estoura normal. Então, assim, eu já tava perdendo líquido. Inclusive, na mesma semana eu já tinha dado entrada na maternidade com queixa de perca de líquido que estava saindo na minha calcinha. E os médicos mandaram eu voltar. Eu tinha ido 2 vezes, né, durante a semana, dizendo que não era líquido não, que era normal, que eu estava tendo, mas não era o líquido do bebê. Só que era. Quando ela estourou, ela disse, meu Deus, você está quase sem líquido já. Então fiquei muito preocupada, e tanto é que meu filho nasceu com umas partes do corpo bem rachadinhas, tipo braço, cotovelo, bem rachadinho, as partes que a gente tem mais áspera do corpo, porque ele estava com pouco líquido, né? Olha o perigo. Mas enfim. Aí quando ela veio, depois que estourou minha bolsa, tinha mais ou menos 1 hora e meia depois, ela chegou, isso era por volta de meio-dia, ela chegou e me deu um novo toque. E eu estava com 7 para 8 centímetros. Ela falou, filha, você vai ter rapidinho, deixa eu aplicar o soro em você. E era outra coisa que todo mundo falava, não deixa aplicar aquele soro é miserável, tu vai sofrer. Então eu tive muito medo, mas minha tia do lado, bota, Natália, tu vai sofrer, mas vai só acelerar, o sofrimento é o mesmo. Minha médica também me ensinou, me conversou comigo, né? Me orientou e disse que era a mesma coisa, ela só estava adiantando para eu não sofrer tanto, para eu ter ele mais rápido, as dores virem mais juntas do que render mais, né? Então eu cedi o braço, ela aplicou. E que soro, meu amor! Porque eu vi estrela. Aí sim o negócio começou a pegar fogo. Eu botava a mão na parede, que era branquinha, ficava a marca da palma da minha mão do suor. Será que eu sentia dor? Só que aí que mora o perigo, né? Ela fez isso, era mais ou menos meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e meia, não lembrar o certo. E disse que com certeza eu ia descansar em poucas horas. Querida, só sei que ela foi almoçar, ela e a gangue toda, porque a enfermeira que estava lá na sala de preparo também foi almoçar. E ficamos, só tinha eu e outra mulher, que a mulher estava tranquila. Inclusive ela só teve bebê no outro dia, é uma menina dela. Ficamos só eu e ela na sala de pré-parto e a minha tia. O que é que aconteceu? 10, mais ou menos 1h40 da tarde, ou seja, mais ou menos 1 hora depois que ela saiu, o meu bebê estava nascendo. Minha tia viu ele coroando com a metade da cabeça de fora. Então ela correu louca no corredor. Pega uma maca, o bebê tá nascendo, chama médico, chama enfermeira. Tava todo mundo almoçando, né, meu amor? Então veio aquela enfermeira lá, veio com a maior calma do mundo, olhou pra mim e disse, levante minha filha, a sala de parto é bem aqui na frente, levante, venha, seu filho tá nascendo. Gente, era o meu primeiro filho. O menino com a metade da cabeça de fora. A tia Tânia disse, cabeludo era ele. E tu acha que eu ia levantar, sentindo que o menino ia cair? É claro que não. Naquilo eu falei, não, moça, por favor, pega uma maca, eu tô sentindo, ele tá saindo. Ela levanta e vai andando, a sala é aqui pertinho. Naquilo que eu me alterei, meu filho voltou, subiu de volta. Então minha tia se abusou com ela lá e saiu no corredor e foi pegar uma maca. Quando o maqueiro vinha na metade do caminho, eu já tinha me sentido segura para descer. Então eu desci e fui caminhando. A maca ainda vinha no meio do caminho. Cheguei na sala de parto, abri as portas. Gente, que cama enorme de alta pra gente subir sozinho. Tudo faz parte do processo, tá? Quanto mais esforço você faz, quanto mais a sua perna abre, mais rápido o seu bebê vai sair. Então eu subi naquela cama e para minha surpresa, quando eu abri na sala de parto, não tinha médico, não tinha ninguém. Só que minha esperança acendeu, porque dentro da sala tinha outra porta. Então surgiu lá a médica, aquela lá, mais 2 enfermeiros, eu não lembro se foi 2 ou 3. E eu subi na maca sozinha e fizemos o parto. Foi bem rapidinho. Assim que eu deitei, eu só fiz, acho que 2 forças. Ela, não faça força como se você fosse fazer cocô. Como se na hora você soubesse diferenciar. Faça força pela frente, eu. Sei.
Só sei que eu fiz 2 forças lá e o menino saiu. Só que aí que vem a parte pior, né? O meu filho nasceu muito roxinho. E os problemas a gente veio ver depois. Ele nasceu roxinho, não foi colocado logo em cima de mim. Ele foi colocado num berçáriozinho para poder levarem logo para a incubadora. Então eu não tive o prazer de ver o rostinho dele, de ver como ele era. Eu só lembro que eu perguntei, é um menino? Porque a minha dúvida era para ser tirada na hora que nascesse, né? Então eu lembro que eu olhei assim de lado e da minha cama dava pra ver o bercinho assim nos pés da cama e dava pra ver os bracinhos dele, cada lapa de dedo, de mão. E eu, nossa, esse aí é meu filho mesmo, viu? E lembra que eu falei pra vocês que a minha preocupação era pegar uma médica boa, uma médica paciente? Eu lembro que nessa hora, a hora que eu mais precisava, ela me orientou como é que eu fazia força, tudinho, e olhou pra enfermeira e falou assim: cuida bem dela, que ela se comportou muito bem, é uma princesa, não fez escândalo, eu me sentindo. Só que é uma mistura de sentimento bom com medo, com tudo, né? Porque eu não tava num momento bom, cheio de dor. Mas enfim, valeu a pena. Apesar dos pesares, eu gostei muito da médica, fui muito grata a Deus que colocou ela no meu caminho, que eu juro pra vocês que até a voz dela acalmava. Foi que eu pude ver, pelo menos é meu filho, viu? Porque a lapa dos dedos da mão dele é bem grandão e vermelhinho. Mas até então elas não me disseram nada. Eu fui tirada da sala de parto, fui levada pro quarto. Lá já tava, minha mãe conseguiu entrar. Já tava minha mãe, já tava o meu marido, já tava minha tia. Não, minto eu, acho que meu marido não tava. Tava só minha mãe e a minha tia. Meu marido tava no trabalho, ele não ficou lá no hospital. E foi que ela chegou no quarto e tudinho, e o bebê não tava. E depois de algumas horas ele foi trazido e, gente, eu passei por uma parte difícil, eu não me abri com ninguém. Eu acho que eu contei isso pra minha mãe depois, pra minha tia depois. Mas assim, sabe aquele amor que tu sente quando nasce teu filho, que tu se apega a amor à primeira vista? Eu não senti isso. Eu tive uma espécie de depressão pós-parto. Eu fiquei muito mal, fiquei estranha. Quando trouxeram ele, colocaram no bercinho de lado. Eu não tinha vontade de pegar ele, eu não tinha vontade de olhar pra ele. Eu olhava assim rápido e achava ele estranho. Achava ele tão pretinho, a cabeça dele era bem moreninha mesmo. Não que ele era estranho por isso, mas assim, eu tava estranha. Eu acredito que foi uma depressão pós-parto, sim. E eu passei toda essa noite assim e as coisas só pioraram, porque depois de algumas horas, ele nasceu 10 para as 2 da tarde. Quando foi a parte da tardezinha para a noite, eu comecei a sentir muita dor no meu ponto, né? Embaixo, onde ele nasceu lá. E eu peguei 14 pontos, que eu lembro que eu perguntei na médica lá na hora. Peguei 9 pontos internos e 5 pontos externos. Então eu comecei a sentir como se um deles estivesse muito inflamado. Gente, era dor, que as lágrimas escorriam. Então eu já tava, tipo, cansada, com fome. Eu vim comer, era 9 horas da noite. Então eu acho que tudo isso também mexeu com o psicológico e mexe com o psicológico de toda mãe. Então eu fiquei com essa dor pela noite inteira. Minha mãe chegou a chamar lá. Minha tia trocou, quem ficou comigo foi minha mãe. E dormiu comigo lá. E ela chamou as enfermeiras e disse: ó, tem alguma coisa errada com ela, tá sentindo muita dor no local lá onde cortaram na cirurgia. Então eles vieram com uma barra de gelo, parecia um tijolo amarrado num plástico, numa fralda lá. Pediram para eu colocar embaixo da perna. Eu gemia de dor. Gemia até que minha mãe, quando foi 9h30 da noite, minha mãe chamou eles novamente. Todo mundo já estava dormindo. A sala que eu fiquei, o quarto que eu fiquei, tinha algumas mães também que tinham descansado. E todo mundo cansado. E eu já não aguentava mais, eu ressonava. A mãe disse que eu soluçava de dor, ao mesmo tempo que eu dormia, de tão cansada que eu estava. E elas vieram, me deram uma dose de pirona e foi aí que eu consegui dormir. E quando eu acordei no outro dia, a sensação era a mesma, gente. Eu tava o tempo todo fria, eu não tava feliz, eu não tinha aquele prazer, sabe aquela mãe que nasce na hora? Eu não senti isso quando ele nasceu. Mas eu descobri logo mais que eu recebi alta no dia seguinte. Então, perto de eu receber alta, a gente já vinha tentar dar de mamar a ele e eu não tive leite. Meu leite estava bloqueado. Não tive apoio na época de massagem. Hoje em dia, quando eu tive o meu segundo parto, eles têm psicólogos, tem pessoas que são especializadas nessa área de estimular a amamentação. Então, elas vão, fazem massagem e tal. No meu primeiro, eu não tinha todo esse suporte. Então, eu não tive leite. Meu filho gritava de fome.
chorava, chorava. E não podia deixar ele mamar em outra grávida, né? Por risco de infecção, essas coisas. Só que, por incrível que pareça, no mesmo quarto que eu tava, tinha uma pessoa que eu conhecia. Não era uma amiga chegada, mas, tipo, eu sabia a procedência, sabia onde eu morava, sabia que era uma pessoa saudável. Ela tinha tido uma menina. Então, eu lembro que foi o meu primeiro desejo de mãe que despertou, foi nessa hora que eu percebi o quanto que eu gostava dele. Porque eu fiquei na porta tocando e disse, eu quero ver qual é a enfermeira que vai dizer que ele não vai mamar aqui, eu não vou deixar meu filho morrer de fome. Pedi pra amanhã colocar ele pra mamar lá na minha conhecida. Então ele mamou o suficiente. Nossa, ele chega a reluçar, ficou molinho. Nisso a gente já botou a roupa na maternidade dele e fomos embora pra casa, né? Resumindo, o que eu contei aqui foi a minha experiência, foi o que eu passei. Assim, na hora você acha que é a pior dor do mundo, até os médicos costumam brincar, até a minha mãe mesmo brincou. Filha, vai ter outro quando? Eu disse que nunca mais na minha vida. Eu demorei um pouquinho, né? Eu vim ter um aborto, infelizmente, quando o Vinícius estava com quase 5 anos, foi que eu vim engravidar e nem sabia que estava grávida, que foi um aborto que eu tive, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu tô querendo dizer é que cada um tem a sua experiência. Depois de tudo pensado, meu parto foi maravilhoso. A única coisa que foi ruim, né, e não era para ser, foi porque o meu filho acarretou alguns problemas justamente por causa dele ter nascido roxinho. A gente só veio ver mais tarde. Eu também vou fazer outro vídeo explicando pra vocês. Ele tem alguns problemas e provavelmente, pelos médicos que a gente já levou, já fez os exames, eles desconfiam que tenha sido do parto. Só que agora, depois de tantos anos, a gente não tem como provar. Não tem como saber se a médica tá em exercício, porque nos papéis que veio pra casa não tinha o nome da médica. Então, assim, ficou bem complicado. Esse meu ponto que tava doendo realmente foi um ponto que inflamou. Mesmo lá, não inflamou. Depois de 8 dias eu voltei no hospital para drenar. E aí é que eu sofri mais do que o parto. Mas eu vou contar pra vocês em outro vídeo detalhado. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a parte 2 do meu primeiro parto, tá certo? Deixa seu like aí. Comenta a tua experiência aqui embaixo e fica de olho quando eu postar o segundo. Ainda essa semana eu posto e conto detalhes pra vocês do resto dessa história. Um beijo. Se inscreve no canal e deixa seu like.